Estamos ao vivo? Estamos ao vivo já. Pois é, pessoal, este é um pronunciamento oficial do Partido Missão, oficialmente constituído de acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil. Portanto, oficialmente parte das próximas eleições em 2026, concorrendo a todos os cargos possíveis e imagináveis, defendendo as suas ideias, as ideias que você acredita, lutando contra as pessoas que você sabe que precisam ser enfrentadas e tendo uma responsabilidade gigantesca. Agora não é mais brincadeira, agora até temos que tomar cuidado nas lives, porque tudo que nós fazemos vai representar, vamos dizer, vai representar um ato formal. Todos são atos formais de agora em diante. Nós não, por mais que a gente seja leve, por mais que a gente seja brincalhão, daqui pro resto das nossas vidas, a gente tem uma responsabilidade para a construção de um país de primeiro mundo. Um país que vai eliminar as facções. Olha que delícia, falar isso agora dentro de um aspecto absolutamente formal. Nós vamos formalmente eliminar as facções. Nós vamos destruir todos aqueles que sabotam o Brasil enquanto país. Nós vamos participar democraticamente das eleições, naturalmente, mas nós vamos lutar para vencer e nós vamos colocar o exemplo correto no lugar certo, nós vamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nós não vamos ter medo de absolutamente nada. Nós, assim, o que eu garanto pra vocês, assim, eu posso colocar de maneira clara aqui, tá? Todos vocês que coletaram, todos vocês que ajudaram a trabalhar pelo partido, todos vocês que apanharam em rodoviárias, todos vocês que tomaram chuva, todos vocês que ficaram abaixo de sol, todos vocês que doaram dinheiro, todos vocês que lutaram, saiba que em nenhum momento a gente vai vacilar. Que em nenhum momento, e quando eu falo a gente, eu tô falando aqui a direção, esses fundadores do partido. Nós não vamos sucumbir a nenhuma tentação. Nós não vamos nos tornar tudo aquilo que nós odiamos. Então vocês não nos verão com feições de Edinaldo. Vocês não verão a gente numa lancha fazendo negociatas vagabundas. Vocês não verão isso. Vocês verão basicamente um grupo de pessoas com espírito de soldado, pessoas com espírito de guerra, pessoas com esse espírito público, né? A ideia toda de república é res pública, coisa pública, é o espírito público, como nós vimos nos Romanos, e podem fazer o check aí, que eu já citei Romanos aqui na live, tá? E a real é, nós seremos tudo aquilo que vocês esperavam que os seus líderes fossem no Brasil, mas que vocês nunca tiveram à disposição. Nós seremos isso. O destino quis que nós fôssemos isso, eu já falei isso hoje na live de tarde e eu repito hoje. Nós somos tudo aquilo que as lideranças malditas do Brasil mais temem, e nós somos tudo aquilo que vocês, nos seus sonhos de um país diferente, sonharam. Nós somos isso. A nossa história é sobre isso. Quando nós derrubamos o governo da Dilma Rousseff, quando nós enfrentamos todas aquelas figuras bizarras, quando nós levamos o povo para as ruas, para o Brasil, pela primeira vez, de maneira autônoma, sem dinheiro financiado à época de partidos políticos ou de entidades estranhas, alheias ao interesse nacional, quando nós marchamos a pé até Brasília, quando depois nós acampamos em Brasília, quando nós lideramos o processo nas ruas das reformas que começaram a mudar o Brasil a partir de 2017, depois quando a gente se negou a ficar de joelhos diante de um governo de direita fraco, de um canalha, traidor, vagabundo como Jair Bolsonaro, quando nós fomos cancelados, quando tentaram nos prender, depois quando nós fomos cancelados novamente e alguns dos nossos perderam seus direitos políticos, depois quando nós fomos achincalhados, disseram que nós derretemos, que nós acabamos, que nós éramos fracos, que nós éramos irrelevantes, a gente nunca pestanejou e nunca mudou o caminho, tá? A nossa virtude é ser mais teimoso do que os outros, acreditar mais do que os outros. E foi essa virtude que fez a gente conquistar todas essas assinaturas. Nós coletamos praticamente 900 mil assinaturas ao redor do Brasil. Validamos 590, e se nos esforçarmos, validaríamos muito mais, porque o nosso trabalho foi incrível. E isso se reflete na votação que a gente teve agora no TSE, quando nós, de maneira unânime, gabaritando, tivemos o resultado possível e entregamos para vocês o primeiro partido político da sua geração, e o primeiro partido político que de fato vai representar o Brasil. Esse aqui é um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Falo isso com toda tranquilidade. É um dos momentos mais importantes porque pela primeira vez uma geração jovem, uma geração de ruptura, uma geração que não tem nada a ver com as gerações anteriores, assume um instrumento de poder sem precisar pedir pedágio para alguém mais velho ou para um cabeça branca que chegaria para vocês e falaria como vocês devem agir. Nós não precisamos pedir pedágio para ninguém. Somos nós por nós mesmos, somos nós com o nosso estilo, somos nós com a nossa linguagem, somos nós com a nossa vontade e nós vamos fazer o que precisa ser feito. Vocês todos sabem o que precisa ser feito. Nós vamos fazer, nós vamos cumprir nosso destino, como diz o próprio nome do partido, nós vamos cumprir a nossa missão. E isto é inigualável. Por que é inigualável? Porque projetos pessoais o Brasil já viu vários. Do projeto do Getúlio, ao projeto do Lula, ao projeto do Bolsonaro.
um culto ao redor de uma pessoa que acumulava poder ao redor dela e fazia o que era necessário para se manter no poder. Esse aqui é um projeto coletivo, que se vê como um projeto coletivo e que se enxerga como um celeiro de grandes líderes. Isso aqui não é sobre eu, não é sobre o Kim, não é sobre o Guto, não é sobre a Amanda, não é sobre o Arthur, até porque essas figuras sequer estão filiadas no Partido Missão formalmente ainda, agora preciso tratar de negociar a retirada deles de lá. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Isso aqui é sobre todas as centenas, as milhares de possibilidades que a gente vai trazer para pessoas que nem sequer estão filiadas ou nem sequer estão conosco hoje. Se você é um jovem e quer mudar a sua cidade, porque a sua cidade é controlada por um vagabundo corrupto no interior do Brasil, a missão é a sua casa. Se você é um jovem que mora numa capital e se vê sufocado pelos impostos ou pela falta de possibilidade de construir sua carreira, a missão é a sua casa. Se você é um policial e sente que as leis penais não permitem que você execute seu trabalho de maneira bem feita, nós somos a sua casa. Se você é um empresário e você quer ganhar dinheiro e gerar empregos no Brasil e quer inovar, nós somos a sua casa. Se você é um agricultor e você está disposto a produzir e trabalhar sem ter medo de ser invadido por um grupo de terroristas do MST, nós somos a sua casa. Se você é uma trabalhadora que quer trabalhar e não quer ser assediada no meio da rua, não assediada como o chaveco, mas por um vagabundo que a gente sabe que existe e quer segurança para ir e voltar para sua casa, a sua casa é o Partido Missão. Nós somos a casa dessas pessoas. Nós somos a casa das pessoas que trabalham, produzem, que são inteligentes, que vão inovar e que vão fazer com que o país que elas nasceram seja o país que elas idealizaram. A ideia do Brasil, o país do futuro. O futuro chegou. Hoje, esse futuro começou. E eu falo isso com a maior das ambições. Hoje, o futuro que vocês imaginaram, o futuro que seus vós falavam, o futuro que seus pais tanto falaram, hoje ele começa. Não foi ontem, não foi nenhuma outra vez. Todas as vezes que iludiram vocês e propuseram novas eras, novos recomeços, sempre te enganaram. Essas pessoas, quando começaram a se tornar alternativas de poder, elas não provaram antes que mereciam isso. Vocês todos me desculpam, mas nós provamos o nosso caráter todas as vezes que a gente resistiu às tentações pelo caminho mais fácil. Quando, com Bolsonaro no poder, foi nos oferecido a possibilidade de ficar de joelhos e ganhar todos os likes, todos os views, todos os votos, todas as possibilidades, todas as eleições, todas as cadeiras legislativas, todos os governos de prefeituras e estados que seriam a nós, por direito, reservados, porque nós fomos o grande movimento de direita que gerou esse fenômeno todo, nós falamos não, porque o governo Bolsonaro é um governo vagabundo, fajuto, traidor e ilegítimo. A gente renunciou a tudo. E você só deve avaliar a qualidade moral dos homens e mulheres, não por aquilo que eles aceitam, mas por aquilo que eles renunciam. Nós sempre renunciamos e nós, inclusive, fomos abandonados por aquelas pessoas que nos apoiaram, dos doadores, a seguidores, a eleitores, a apoiadores. Fomos largados à própria sorte e mesmo assim continuamos falando para 100, 200, 300, 500, 700, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Estamos falando para cada vez mais pessoas diariamente. Estamos formando líderes em todo o Brasil, sendo teimosos, resolutos. E esse tipo de relação que a gente vai estabelecer com vocês, que é uma relação de liderança. Liderança virtuosa, liderança que ouve, liderança que participa, mas acima de tudo liderança. E que não vai recuar diante do apelo, por vezes histérico, da maioria, porque a maioria nem sempre está certa. Vox Populi não é Vox Dei. É o tipo de liderança que o Brasil precisa. Porque se for para fazer as coisas difíceis que precisam ser feitas no Brasil, mesmo se tornando impopular, nós estamos dispostos. A gente está disposto a colocar o nosso nome na história. A gente não está disposto a colocar o nosso nome numa página de fofocas por likes e views engraçados, ou ser o mais comentado, ou fazer o videozinho mais bacana. Nós não vamos puxar os sacos certos, nós vamos apertar os botões certos para fazer com que a guerra que a gente propõe para mudar o Brasil ande. Então, assim começamos a jornada oficial do Partido Missão, que tem o número 14, tá? Que com este número 14, que oficialmente é nosso, poderá ser digitado na urna, que ele possa construir esse Brasil diferente que todos nós queremos. E, enfim, foi uma jornada muito grande. Eu sou muito grato a todos. Sou muito grato a todos os amigos que participaram, sou muito grato a todos os coletores, sou muito grato a todos, sabe, todos vocês que nos ajudaram, todos vocês que compraram o livro amarelo, que pesquisaram pro livro amarelo. Sou muito grato aos jornalistas que fizeram a cobertura certa, sou muito grato a não só os ministros do TSE que tiveram essa atuação fria e técnica, como tem que ser, né? O TSE, vamos lembrar que foi um tribunal que foi achincalhado e foi tornado inimigo público com base em teorias conspiratórias. Sou grato ao corpo técnico do TSE, sou grato aos cartorários que receberam por bastante tempo milhares e milhares de fichas para analisar. Sou grato a todos que participaram, sou grato a todas as pessoas que assinaram as fichas, que confiaram no projeto, que viram que vale a pena apostar num novo partido político num país que tem tantas legendas. Sou grato a todas essas figuras,
tá? Nós temos que ser gratos às pessoas que estão depositando essa esperança na gente. Essas pessoas realmente estão acreditando que nós temos algo diferente a propor. Isso é muito nítido. E que mesmo com tantas legendas, tantos PSDs do Kassab, tantos PPs, tantos republicanos, há espaço para um senso de missão. Que é isso? Muita gente é só conversinha, muita gente tem ideias para propor. O que a gente tem para propor não é mais só ideias novas. O senso de missão que está no nosso nome é a ideia de que a gente vai executar. E a gente vai procurar os caminhos mais rápidos, inteligentes, menos custosos para fazer com que o Brasil saia do ponto A e ponto B e vá para o ponto B. E qual é o ponto B? É o futuro que a gente quer. É um Brasil livre, poderoso, sem favela, influente, que não fica de joelhos nem para os Estados Unidos, nem para a China, que vai ter uma cadeia produtiva complexa, que vai agregar valor nessa cadeia produtiva, que não vai depender só do agro, que não vai ter sua economia só controlada por banco, que vai ter liberdade laboral, liberdade para trabalhar, liberdade para contratar e para demitir, para abrir e para fechar a empresa. Liberdade para você andar na rua não sem ser roubado por um vagabundo. Liberdade de escolher o seu próprio destino. Esse é o Brasil que a gente quer. Até porque o movimento Brasil Livre, que estávamos na alma mater de todos nós que fundamos este partido, que está no nosso coração, o movimento Brasil Livre prega um Brasil Livre. E nós vamos construir esse Brasil Livre. Queiram os nossos adversários ou não. E enquanto os nossos adversários continuam desperdiçando seu tempo, o Lula lutando para ajudar faccionado e o bolsonarismo tentando tirar o Bolsonaro da cadeia, a gente está construindo nossa própria estrada. Que antes era um caminhozinho solitário, era uma trilha que a gente ficava desbravando, depois virou uma estradinha, agora é uma autoestrada. E aí nessa autoestrada muitos virão. E o recado para todos vocês que querem se aproximar, que querem se juntar, que querem construir conosco. Aqueles que querem vir de coração aberto e que de fato estão encantados com a ideia. Vocês serão bem-vindos, vocês precisam entender que outras pessoas participaram dessa luta antes e vocês vão ter que se adequar às regras, porque isso aqui não será bagunça. Esse partido de maneira alguma será bagunça. Se você acha que não, eu tenho o meu jeito de fazer política na minha cidade diferente, numa cidade diferente, entenda. A única coisa diferente que apareceu é o Partido Missão. Não é a política velha que você fazia no seu estado, eventualmente por você ter algum vício. Então saiba disso, e se você estiver de coração aberto e de boa vontade, você vai poder se integrar aqui nos nossos quadros e vai poder construir a sua história conosco. Se você vem de maneira mal intencionada, imaginando que isso aqui é mais uma legenda à venda, que você vai tirar uma grana, vai fazer uma grana aí nas próximas eleições, que em 2028 você vai rachar de ganhar dinheiro vendendo a legenda missão para o prefeito em questão, ou para fazer alguma chantagem eleitoral, como muitos fazem nos mais de 5 mil municípios ao redor do Brasil, saiba que nós vamos não apenas chutar teu traseiro, nós vamos acabar com você. Você não tem nenhuma possibilidade de construir sua carreira corrupta dentro do Partido Missão, tá? Nós seremos implacáveis com gente como você. Nós temos que ser o partido dos melhores. E os melhores existem em todos os lugares. Nesse instante eu estou recebendo mensagem de gente do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Ah, quero me integrar aos quadros da missão, a missão... Venha. Mas venham só os bem-intencionados. O tempo, as traições, o conhecimento nos fizeram ficar cascudo. A gente cada vez mais sabe identificar o vagabundo. A gente sabe identificar o vagabundo pela altura da calça que ele usa, se ele tá com meia ou sem meia na canela dele, se a cara dele parece ou não parece a cara do Edinaldo. Tá fácil pra gente identificar. A gente já sabe farejar esse tipo de gente. Então, a gente vai pegar você na hora certa. Então fique tranquilo. Se você tá de bom coração, venha. Se você tá com o coração cheio de maldade, guarda essa maldade, porque a gente também tá com muita maldade pra você. E sobre o destino que nos reserva, né? O que o destino nos reserva, é o que eu sempre falei no processo de impeachment da Dilma. Quando a gente começou a fazer o processo de impeachment, a gente tinha certeza que a gente ia conseguir. De alguma maneira a gente tinha certeza de absolutamente tudo. A gente não tinha receio que nenhum tipo de impedimento iria brecar aquele processo. Alguns momentos na vida você sente isso. O Partido Missão foi a outra vez que eu senti. Desde o primeiro dia da primeira coleta, nós falamos, vai dar certo, o partido vai sair. Em nenhum momento eu tive dúvidas. Em nenhum momento. Tá? Você tem pequenas apreensões, mas dúvida nunca teve. E nós vencemos. Igual nós vencemos no impeachment. Então, outro grande momento que nós construímos a história, tá? Outro momento importante. E eu digo pra vocês, não vou ficar aqui chorando, eu não vou encher a cara hoje, eu não vou fazer nada. O que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso começar a montar as chapas, porque a gente tem muito a trabalhar. A gente tem menos dinheiro que os nossos adversários, muito menos dinheiro que os nossos adversários, incomparavelmente menor do ponto de vista financeiro. Nós temos menos políticos eleitos dentro da nossa legenda. Na verdade, essa legenda não tem nenhum político eleito nesse momento.
Nós temos menos estrutura. Mas nós precisamos vencer as eleições de 2026. Então, o que eu vou fazer é, daqui a pouco eu vou desligar essa live e eu vou começar a trabalhar. Trabalhar para montar as nossas chapas de governador, trabalhar para montar as nossas chapas de deputado e preparar a gente para assumir o Brasil em 2027. Nós temos que ter as melhores pessoas. Então, se você trabalha no mercado financeiro, se você é um empresário, se você é um industrial, se você é um agricultor, eu preciso de você. Preciso de você rápido. Você precisa chegar logo. Você precisa se aproximar, porque você, nós precisamos não, eu não estou nem de olho no seu dinheiro, eu preciso da tua cabeça, eu preciso da sua rede de contatos. Nós precisamos nos firmar como a principal liderança da direita e nós precisamos depois derrotar o Lula no segundo turno. Eu quero acabar com o Lula no segundo turno. Eu quero que não sobre pedra sobre pedra daquele pedaço de lixo. O Lula não tem que ser apenas destruído nos votos ou nos argumentos mostrando que economicamente o governo dele é errado. O Lula precisa ser moralmente destruído. O Lula precisa voltar para aquele buraco que ele nunca deveria ter saído. E a Janja precisa continuar visitando ele naquele buraco. Pelo menos a gente se livra dos dois nesse processo. O Lula precisa ser esquecido da história do Brasil. O Lula precisa ser tratado como um traidor, como um pária, como um vagabundo. E se você quiser se mobilizar para isso, entenda, você já tentou com a turma do Bolsonaro. O Bolsonaro já tentou. E ele perdeu. E ele é fraco, porque ele, no fundo, foi até da base do Lula no começo do primeiro governo dele. Ratinho Júnior do PSD, lembre-se, o PSD está no governo do Lula nesse exato instante. Quem é a oposição a todo tempo e que sempre foi inteligente com o PT somos nós. Então, junte-se à nossa empreitada. Eu preciso trabalhar já. Nós vamos responder à imprensa. E você que quer mudar o Brasil, que é ambicioso e pensa com essa mesma energia, você que é o rapaz ou a moça inteligente, você que sente que esse discurso ressoa em você, eu preciso de você imediatamente aqui. Imediatamente. Nós precisamos recrutar, porque a partir de amanhã a nossa guerra começa oficialmente. Oficialmente. Começou a guerra. Nós não temos um segundo a perder. Os nossos adversários já estão com grana, já estão rodando de jatinho para lá e para cá, já estão comprando as pessoas certas e as posições certas. Nós não. Nós vamos cruzar o Brasil de carro, a pé se for o caso, a gente já fez isso uma vez, e nós vamos derrotar esses caras. Tenham essa energia. Nós já vencemos sendo menores e mais fracos do que eles todas as outras vezes. Quem disse que a gente não vai vencer em 2026 e em 2030 e em 34? É a chance da nossa geração. E o desafio está dado. Não mais pra gente, que honestamente já estamos cumprindo nossa lição de casa de maneira muito clara. Mas para você que está assistindo. O nome missão nunca foi sobre a nossa missão, mas é a sua. Você está convidado e é aquele velho slogan, missão dada é missão cumprida. Muito obrigado, meus amigos. Valeu. Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.